estamos numa série de mensagens na carta de João, na primeira carta. Obrigado. Na primeira carta de João, a série que foi iniciada semana passada pelo pastor Clóvis, e hoje vou dar continuidade aqui no segundo episódio dessa carta. E o texto que a gente vai fazer hoje é ainda no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Primeira carta de João, versículos de 5 a 10. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar a mesma que está na projeção, mesmo que está aparecendo também para quem está assistindo a nossa transmissão. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Te damos graças, Pai, por tudo que tu tens feito, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos juntos aqui cultuando ao Senhor, exaltando o teu nome. Esse é o momento, Pai, que nós inclinamos o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua voz por meio da pregação da palavra. Que tu fales ao nosso coração, Deus, e que nada venha roubar a nossa atenção. Eu te peço, meu Deus, que a mensagem seja compreendida por todas as pessoas que a ouvirem e que faça sentido, Senhor, que encontre morada nos corações, porque cremos que essa palavra é a verdade, nós cremos que ela é suficiente, que ela é inerrante, que ela é inspirada, que ela é o nosso bom alimento. Nós oramos, meu Pai, com fé, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Na minha infância, há pouco tempo, tinha uma brincadeira, um jogo. A gente não precisava de muita coisa assim para se divertir, né? Bastava criatividade. Então tinha uma brincadeira que chamava Verdade ou Consequência. E essa brincadeira era o seguinte, talvez muitos de vocês conheçam, mas os que não conhecem e os que não lembram como é assim, as pessoas eram desafiadas e elas tinham que escolher entre verdade ou consequência. Essa verdade geralmente era expor alguma coisa que as pessoas estavam querendo saber a respeito dela. Então ela escolhia a verdade, ela tinha que contar a verdade, ela não podia mentir. E é engraçado como é que era, mesmo sendo uma brincadeira, trazia assim, um senso de eu não posso mentir, né? Tipo assim, parece que as pessoas iam saber se eu estivesse mentindo. E o outro lado era a consequência, era pagar uma prenda de alguma forma e cada um brincava de um jeito. Deixa aí como vocês brincavam para lá. Mas, de um modo geral, era uma prenda que tinha que pagar e tal, por não escolher a verdade. Então, eu não optava por verdade e eu ia assumir as consequências de não falar a verdade, de esconder, de encobrir alguma coisa que eu não queria que fosse tocado. É interessante porque a gente vai ficando mais velho e essa brincadeira, esse jogo continua na nossa vida de alguma forma. Nós também fazemos essas opções, essas escolhas ao longo da vida, de verdade ou de sofrer as consequências de algumas coisas quando nós não optamos pela verdade. E o texto que João nos dá aqui hoje, que nós lemos, de certa forma traz esse cenário para nós. Ao combater o ensino dos falsos mestres, que diziam ter alcançado uma elevada espiritualidade por conta de um grande conhecimento, e agora eles tinham comunhão com Deus por meio desse conhecimento, mas na verdade viviam em pecados e delitos, João vai nos dizer que isso é uma mentira, e que todos que vivem assim, na verdade, estão distantes de Deus, distante da luz de Deus e vivem em trevas, e irão sofrer as consequências de não optarem pela verdade.
Nós vamos entender isso através de 2 pontos. O primeiro é que nós podemos falar o que nós somos, encobrindo os nossos pecados, que é a consequência. Por outro lado, nós podemos praticar o que nós acreditamos e termos comunhão com Deus e com o seu corpo. Esse é o caminho da verdade. Mas, para nós entendermos isso, João nos traz uma informação muito importante nesse texto que a gente está lendo hoje. E está aí no versículo 5. Ele diz que Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Nesse texto de hoje, a primeira informação que nós temos aqui é João falando que a mensagem que ele está trazendo, que esse sermão que ele está pregando àqueles crentes, ele não recebeu de uma experiência transcendente, que ele não recebeu de um sonho aleatório que ele poderia ter na sua vida, mas que ele recebeu dele. Dele quem? Quem estava aqui semana passada entende de onde que ele recebeu essa mensagem: do próprio Cristo, da sua vivência com Jesus, das experiências do dia a dia, da vida, do ministério de Jesus. Foi dele que João e todos os apóstolos receberam a mensagem. E é por isso, irmãos, que nós não reconhecemos, pelo menos aqui na base, um apostolado moderno, porque já diz o ditado: apóstolo bom é apóstolo morto, porque não existe mais nenhum nos dias de hoje. Com essa autoridade apostólica, com essa autoridade de alguém que pode escrever em nome do próprio Deus, porque recebeu a revelação da vontade de Deus. E João está afirmando essa autoridade que ele tem. Ele diz: o que eu estou dizendo a vocês é o que eu ouvi dele, é o que nós, os apóstolos, ouvimos do próprio Deus por meio de Jesus. E que mensagem é essa? Que Deus é luz. E apesar dos evangelhos não trazerem esse conceito explicitamente, né, Deus é luz, a gente não vê Jesus falando isso explicitamente, a gente pode compreender que todo o ensino do evangelho aponta para essa verdade, de que Deus é luz. E luz tem uma conotação muito importante na Bíblia. Quando a gente olha para as Escrituras e vê essa palavra, a gente vai ver que é uma expressão muito importante e é fácil da gente compreender. A luz, ela está sempre ligada à pureza, à verdade, à santidade. E ao dizer que Deus é luz, de forma abrangente, nós podemos entender que João nos ensina que Deus é separado do pecado. Nele não há pecado. Ao contrário do que muitos pensam, em Deus, no ser de Deus, não há pecado, não há mal algum, não há iniquidade, não há transgressão, não há contradição, porque Deus é luz. Não há nada característico das trevas em Deus. E dizer que Deus é luz também nos diz que onde Deus está, há então uma revelação da verdade. Então, se Deus é luz, onde existe luz, então está aparecendo, todas as coisas estão aparecendo. As coisas estão sendo reveladas porque Deus é luz. Aquela sujeira que estava lá presente, então ela é revelada, ela é vista, porque a luz chegou. Nada continua oculto aos olhos de Deus, nada continua encoberto. Quando Deus está, aquilo que está mais profundo, mais escondido, é revelado, porque em Deus não há trevas, nele há luz, porque Ele é a própria luz. Isso tudo quer dizer, irmãos, isso vai nos dar base para o que vai ser dito daqui para frente. Isso vai fazer com que a gente compreenda melhor os outros versículos que nós vamos ver aí na sequência do texto. Isso quer dizer então que quem tem um relacionamento com Deus, que é luz, não pode andar em trevas.
nesse relacionamento com Deus não há como haver falsidade, não há como ver apenas aparência, no sentido ruim, pejorativo da palavra. Tudo é visto, tudo é verdadeiro, tudo é o que é. João nos dá essa compreensão ao dizer que Deus é luz. Partindo então desse entendimento, nós vamos compreender então algumas verdades que o texto nos dá. Primeiro é que nós podemos falar o que nós somos, encobrindo os nossos pecados. E eu separei de duas maneiras para a gente compreender melhor essa ideia de João. A gente vai fazer os versículos 6, 8 e 10, abrangendo então esse falar encobrindo o pecado. E depois nós vamos fazer os versículos 7 e 9, tá bom? Então o versículo, se você olhar aí na sua Bíblia, acompanhe, 6, 7 e 8, eles começam com a expressão se afirmarmos, ou algumas versões vão trazer aí se dissermos. Afirmar, a tradução aí da NVI, que é essa que está aqui na projeção, ela é mais abrangente para o contexto que João está trazendo aqui na carta. Ela se encaixa melhor mesmo com aquilo que o apóstolo quis dizer, quando ele usa então a expressão afirmar. Porque se vocês lembrarem da semana passada, da mensagem que o pastor Clóvis trouxe aqui, ele falou sobre o ensino herético dos gnósticos, um grupo então que levava um falso ensino ali no primeiro século para a igreja primitiva, de uma busca de um conhecimento e como que isso elevava espiritualmente as pessoas. Então, se o espírito dela está elevado, nela não há erro, não há pecado, ela está em comunhão com Deus, porque a carne não tem problema, a carne ela é má mesmo, então ela não tem como ser consertada. Isso era o que eles pregavam. Mas o meu conhecimento me elevava espiritualmente, me deixava próximo de Deus. Então eles afirmavam, eles diziam ter comunhão com Deus. E o objetivo dessa carta, em alguns pontos, é justamente combater esse ensino errado, é desfazer esse ensino que estava penetrando o coração de alguns irmãos. Então João usa dessa característica que era típica dos gnósticos, de dizer então, afirmar que tem comunhão com Deus, para chamar a nossa atenção, a atenção dos seus leitores, que afirmar alguma coisa não significa ser de fato. Dizer que é, não quer dizer que a pessoa seja verdadeiramente. Era isso que aqueles homens pregavam, aquele grupo dizia. O discurso deles era de quem tinha comunhão com Deus, mas a sua prática não era assim, não correspondia à realidade. E como que isso acontecia? Primeiro, versículo 6, mentindo sobre a nossa comunhão. No versículo 6, João diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está dizendo é aqui: se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas a minha conduta é de trevas, eu sou um mentiroso. Irmãos, ter comunhão com Deus implica dizer que eu participo com Deus de algumas coisas, que eu concordo com alguém ou com algumas ideias. Então a comunhão tem esse entendimento amplo. Ter comunhão é isso, é alguém ter uma relação estreita com alguém, com outra pessoa, é se identificar mutuamente com o que ela é ou com o que ela faz. Clóvis explicou bem isso aqui semana passada, eu não estava aqui, mas eu ouvi. Se você não ouviu, vai lá no Spotify, vai lá no YouTube, que está lá a mensagem. Mas o apóstolo continua aqui, ao mesmo tempo que ele diz, o que a pessoa faz é andar nas trevas. Então ela diz ter comunhão, mas a ação dela é andar nas trevas. E trevas quer dizer viver no erro,
viver diferente daquilo que Deus é, viver na escuridão, porque se Deus é luz, o contrário disso é trevas. João está dizendo: muitos falam que têm comunhão com Deus, mas a sua conduta é de trevas, não tem nada a ver com o que Deus é. E é muito certo que João estivesse se referindo realmente àqueles falsos mestres, que diziam ter comunhão, mas com o seu corpo, eles praticavam todos os tipos de pecado. Moralmente eles eram corruptos, porque eles achavam que o que eles faziam com o corpo não influenciava na sua espiritualidade. Esse dualismo de corpo e espírito ou alma era pregado por eles, mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós somos seres únicos. Ainda que entendamos alma, espírito e corpo, mas não existe alma sozinha por aí. Eu tinha até um professor lá do seminário que ele falava que quem quer pregar para ganhar alma para Jesus tem que ir para o cemitério, que é o único lugar talvez que tenha alma. Brincando, né, que a gente fala ganhar alma, enfim. Mas a verdade é que ninguém prega para a alma. Não é uma alma se converte, mas o corpo nem tanto, né? Não existe isso. Esse dualismo, meus irmãos, é uma heresia. Não existe isso na Bíblia. Quando nós ressuscitarmos, receberemos um corpo glorificado. Não é um espírito que vai e o corpo, sabe? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então aqueles mestres estavam ensinando heresias, erros. Ou seja, a comunhão com Deus para eles era independente da moralidade física. Suas ações com seu corpo não se relacionavam com o espírito que eles tinham muito elevado, muito especial. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós somos únicos. E João diz que aqueles que pensam assim, está aí na sua Bíblia, ó, é mentiroso e não pratica a verdade. Queridos, nós podemos pensar que o gnosticismo não tem nada a ver com a gente. Afinal de contas, a gente está aqui numa igreja protestante, né? Então a gente acha que esses ensinos aí não tem nada a ver com a gente. Mas quando nós olhamos para a nossa conduta, muitas vezes é assim que nós nos comportamos. A gente pode até afirmar que a gente sabe que o corpo não é algo sozinho, isolado, e a alma é outra coisa. Não, Davi, eu acredito que nós somos seres únicos. Mas sabe quando nós agimos assim, queridos, como os gnósticos? Quando nós dizemos ser de Cristo, mas a nossa conduta não é. É quando a gente vem domingo aqui para a igreja e bate nosso ponto de cristão, e está tudo resolvido. É quando a gente fala que pertence a uma igreja, participa de um pequeno grupo, assiste às aulas, vai para o grupo de oração, mas as práticas são pecaminosas. Você pode não ser um gnóstico, mas você é um mentiroso. Não sou eu quem estou dizendo isso, eu fui confrontado com essa palavra tanto quanto vocês. A Bíblia está nos dizendo essa verdade. Eu já falei aqui algumas vezes, quando a gente olha um apóstolo escrevendo, todas essas ordens e ensinos têm um peso divino. Então é como se fosse o próprio Deus falando para a gente. E é isso a verdade que João está nos dizendo aqui, queridos. Não adianta a gente ter essa aparência, não adianta ter aparência de crente aqui na igreja, se as pessoas que convivem com você na sua casa, no seu trabalho, não reconhecem Cristo na sua vida. A Bíblia diz que você é um mentiroso. Ou como João diz aqui, no versículo 6, mas se andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele se coloca humildemente no lugar dos outros crentes, lembrando que todos aqueles que praticam isso não ferem somente a si mesmo, mas todo o corpo é contaminado. Ele diz, nós mentimos, e eu me coloco aqui junto com vocês também, meus irmãos. Se nós andarmos assim, nós mentimos. Mentimos para quem? Para nós mesmos, muitas vezes. O versículo 8 diz, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Essa aqui é uma outra heresia propagada por aqueles mestres falsos.
Porque pior do que dizer que não pecou é dizer que não tem pecado nenhum, que não é um pecador. E era exatamente esse o discurso deles. Veja que novamente ele está dizendo: se dizem. Então, se dizem que não tem pecado, né, se afirmam que estamos sem pecado. Esses mestres consideravam o pecado inofensivo, e aí eles viviam suas práticas pecaminosas como se não houvesse nenhuma consequência por conta disso. Mas na Bíblia a gente encontra um exemplo de um homem que viveu assim. Se você pegar depois o segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12, contando a história do pecado de Davi, a gente vai ver um homem que olhou para uma mulher e desejou aquela mulher, se deitou com ela e ainda continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, arma uma emboscada para o marido daquela mulher, mata aquele homem e vive como se o relacionamento dele com Deus estivesse tranquilo. Davi fez isso. Essa era a conduta deste homem. Ficou com seu pecado encoberto, não trouxe à tona e viveu como se não tivesse pecado, como se o relacionamento entre ele e Deus estivesse ok. Ele estava acreditando nas suas próprias mentiras, ele estava acreditando naquilo que ele falava para ele mesmo. E sabe quando que isso acontece com a gente? Quando a gente perde a consciência dos nossos pecados. Quando a gente mentiu tanto, mas já mentiu tanto, que a gente começa a acreditar nas mentiras que a gente conta. Rapaz, eu estou mentindo bem, estou cada vez melhor. Só que tem alguém que fala, não me lembro, tem um dos autores teólogos que ele diz assim: quanto mais mentira você conta, mais especialista você vai ter que ser em mentir, porque vai ter que cobrir outra mentira. E aí a gente aparenta tanto ser cristão, que agora a gente acha que é possível viver dessa maneira, uma vida de pecado, e tendo minha vida religiosa tranquila, tendo a certeza de que no meu relacionamento com Deus está tudo bem, porque eu já não sinto mais o peso do pecado, eu já não percebo. Queridos, a falta do reconhecimento da nossa condição pecaminosa traz consequências graves para a nossa vida, ainda que a gente não colha isso imediatamente. Enganamos a nós mesmos. Não somente o ensino dessa seita aqui do primeiro século, mas até hoje existem ensinos dentro de igrejas ditas evangélicas que desconsideram o pecado, falam de uma graça barata e não ensinam as pessoas a andar no caminho do Senhor. Fazem dos seus cultos entretenimento para atrair muitas pessoas, e talvez os convidados que estão aqui hoje fiquem aí: não queria ouvir muito isso aí não, eu queria começar a minha semana assim, empolgado. Mas vamos ver que esse Espírito Santo empolgado aqui para mais tarde vai ser o primeiro. Eu quero que ele destrua todos vocês, como ele me destruiu, que eu não vou ficar destruído sozinho diante dessa palavra. Mas é isso, essa é a verdade bíblica, essa é a verdade das Escrituras. Muitas vezes assim é o nosso comportamento, vamos mentindo, seguindo esses ensinamentos de líderes e pastores que negam a existência do pecado, colocam um homem no pedestal como se ele fosse perfeito. E o que acontece quando essas pessoas mergulham nessa mentira? O apóstolo João diz: a verdade não está neles. E se a verdade não está em nós, meus irmãos, nós não estamos em Cristo. E aí o que nós fazemos dele? Versículo 10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É difícil a gente pensar assim, alguém chamar Deus de mentiroso, né? A gente não pensa assim, ainda mais quando a gente está falando de igreja, de um contexto de cristão. Você não vai pensar assim: fulano vai chamar Deus de mentiroso. Ninguém é louco de fazer isso, ninguém vai ofender a Deus. Mas eu respondo que eu e você somos capazes de chamar Deus de mentiroso. E nós fazemos isso quando nós ouvimos palavras como essa e ignoramos como se não fosse com a gente, como se essas consequências não pudessem acontecer.
ou que pode ser com qualquer pessoa. Vamos fazer um teste aqui? Pensa aí em 5 pessoas, que talvez você já tenha até pensado do começo da mensagem para cá, que você pensou assim: fulano podia estar ouvindo essa daqui hoje. Agora joga essa lista fora e bota o teu nome lá na frente, acima de todos esses nomes. A gente vai pensando: para aquele irmão que só vive de aparente devia estar ouvindo isso aqui, ou tomara que fulano esteja assistindo, ou se fulano de tal estivesse ouvindo isso daqui. É assim, irmãos, que nós negamos, porque isso aqui não serve para mim. Eu sou pastor aqui da igreja, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para eu ensinar para vocês. Quando nós negamos isso, quando nós achamos que as exortações não servem para a gente, irmãos, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Ouvimos as pregações, participamos dos estudos, mas nós não somos tocados por essas verdades. A gente diz assim: a pregação foi boa, mas não serviu para mim. Pessoas assim se tornam críticas de outros cristãos, se tornam apontadores, mas não conseguem aplicar a palavra para a sua própria vida. João está nos dizendo que negar o nosso pecado é negar o que Deus diz a nosso respeito. E o que ele diz? Que nós somos caídos, que nós somos pecadores, moralmente e espiritualmente caídos. Se negamos isso, meus irmãos, nós afirmamos então que Deus mente, e afirmamos que essa Bíblia, essa palavra também é mentirosa. É isso que vai revelar se a palavra está ou não em nós. Mas, ao contrário de tanta mentira, ao contrário de tanta aparência, de tanto discurso, né, de tanto afirmar alguma coisa, não tem gente que precisa ficar afirmando. É que a pessoa diz assim: eu sou humilde. Você vê que uma pessoa que afirma que ela é humilde, ela já está dizendo que ela não é humilde, que ninguém que é humilde precisa dizer que é humilde, né? Então, eu sou uma pessoa caridosa, a pessoa se joga confete. Tem esse tipo de gente, não tem? Então, a gente vê aqui que tem muito discurso, e João está condenando: vocês que afirmam isso, vocês que afirmam isso, vocês que afirmam isso. Discurso é bonito, meus irmãos, mas o que conta são as nossas práticas, e a gente vai ver isso agora na verdade, no versículo 7 e 9, que nós podemos praticar o que nós acreditamos. Não é mais hora da gente ficar dizendo, da gente ficar afirmando, é hora da gente ser, da gente fazer e termos comunhão com Deus e com o seu corpo. Mais importante do que o nosso discurso é a nossa prática. Na primeira parte a gente viu então que afirmar alguma coisa não quer dizer que a prática seja correspondente àquele discurso. Então João nos fala aqui de coisas da luz. Ele não utiliza mais o discurso, mas as ações. Versículo 7, ele diz então: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba agora que João não escreveu mais se dissermos, e nem escreveu mais se afirmarmos, mas ele diz agora andarmos e confessarmos. A gente tem agora duas ações, e não mais palavras soltas, discursos. E o primeiro é: se andamos na luz, como Ele está na luz. A ideia que João está trazendo aqui para nós é de viver na presença de Deus. É o contraste do versículo 6. Andar na luz deve ser entendido como viver onde há luz, ou seja, onde não há trevas, onde só existe lugar para a luz, que é onde Deus está, porque Deus é luz. Foi a primeira afirmação que ele trouxe hoje aqui para a gente. Andar na luz é andar em sinceridade absoluta.
é não ter nada a esconder e nem tentar encobrir, é ser vulnerável, é ser transparente. Isso é andar na luz. E não é apenas fazer a gente ver. Andar na luz não é estava tudo escuro e agora acendem-se as luzes e a gente vê, mas é nos capacitar a andar. A entrada aqui da igreja, você que já chega com as portas abertas, a primeira entrada é lateral. Todo sistema de segurança, tudo aqui. Então, ali nessa entrada, como quando a gente veio para esse prédio não existia essa porta, a passagem lá para trás era por aqui, então essa porta foi feita e não tem uma instalação elétrica. Então você não... O que é o óbvio de todo lugar? É você entra e tem logo um interruptor para você acender a luz, né? Então quando você abre ali essa porta, pode ser de dia, pode ser de noite, e você entra aqui, você não enxerga absolutamente nada. Então dessa porta até chegar ali onde é o controle da luz, a gente vai assim, naquele cuidado para não bater em nada, para não tropeçar. Como eu já estou macaco velho de vir para cá, mesmo no escuro, então eu já sei mais ou menos como é que é o caminho dessa porta para lá. Só que trazer luz não é somente fazer com que eu perceba onde cada coisa está, mas perceba também que a luz ela vai me dar uma capacidade de andar. Agora eu sei por onde andar. Essa também é a compreensão que a Bíblia nos dá em vivermos e andarmos na luz. Não só de clarear, de trazer a revelação, mas nos capacitar a andar. É isso que a gente precisa compreender, como andar na luz. É de ter uma conduta reta e não apenas uma visão clara. John Stott diz isso: andar na luz é conduta reta, não apenas visão clara. É o benefício que a luz propicia. Precisamos compreender que a nossa vida deve ser caminhada dessa maneira. É necessário que a gente ande na luz. E não é somente ver, conhecer, mas praticar. E nas Escrituras a verdade é a luz. E sempre o seu conteúdo está relacionado às questões morais. Então a minha conduta é de alguém iluminado. Não no sentido místico da palavra, mas no sentido prático. Precisamos caminhar dessa maneira. Se a luz acende, a gente começa a enxergar as paredes, começa a enxergar a saída. Mas não só isso, você consegue agora sair daquele lugar. Se você é colocado num lugar todo escuro e você não consegue observar nada, mas as luzes são acesas, agora você não só identifica aquele lugar, mas você consegue identificar a saída. Você consegue identificar por onde você precisa caminhar. Esse é o efeito da luz de Deus na nossa vida. Não só traz à tona a verdade, mas nos ensina por onde nós devemos caminhar. Andar na luz é andar pronto para admitir o nosso pecado, quando a claridade, quando a verdade chega na nossa vida. É reconhecer que agora existe luminosidade. E quando existe luminosidade, a gente consegue observar os cantos que estão sujos. A gente consegue ver que tinha uma barata morta lá no canto que a gente não via porque estava tudo escuro, aquele lugar estava abandonado. Mas agora com a luz eu enxergo que ali naquele canto é preciso limpar. Quando a luz chega, não há mais sujeira encoberta, tudo é visível. E qual que é a vantagem disso? O apóstolo vai nos apresentar duas aqui. Primeiro é ter comunhão uns com os outros. João diz que ao contrário dos que andam nas trevas e enganam a si mesmos e aos outros, estes aqui que andam na luz desfrutam da verdadeira comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. É interessante que ele poderia dizer que andar na luz então nos traria comunhão com Deus, mas ele fala aqui que é uma comunhão com o corpo, com os irmãos. Já quem anda nas trevas não tem comunhão com Deus. Olha, quem anda na luz tem comunhão com os irmãos, mas quem está em trevas não tem comunhão com Deus. De fato, é isso. Nós também temos comunhão com Deus,
mas ele vai dizer que andar na luz nos leva a uma comunhão com os outros, porque lá no versículo 3, na semana passada isso foi dito aqui, ele já fala que essa comunhão tem a ver com estar em comunhão também com o Pai, com o Filho, ou seja, nós temos algo em comum, uma comunhão que vai além da socialização, do encontro, é a perseverança na doutrina dos apóstolos, como a gente vê lá em Atos 2:42. Essa era a comunhão, e era essa comunhão que seria vivida pelos que andam na luz. E o outro benefício é o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estamos falando aqui de andar na luz. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que andar na luz não quer dizer não pecar mais. Andar na luz não quer dizer não cometer mais nenhum pecado. A gente nunca vai ver isso na Bíblia, isso não está nas Escrituras. A gente permanece sujeito ao pecado, só que agora nós estamos na luz, mas temos a purificação por meio do sangue de Jesus. Lembra da analogia aqui do lugar sujo, quando acendem-se as luzes? Ora, lá na sua casa, pensa num lugar que é meio escuro. Quando acende a luz, você vê um canto que está sujo e vai lá e limpa. Isso quer dizer que nunca mais vai sujar aquele canto? Quem dera, né? Não precisava mais dar aquela varrida, nem aquela aspirada. Mas não, vai sujar de novo uma hora. E a nossa caminhada também é assim, apesar de agora enxergarmos, apesar de estarmos agora na luz, ainda suja. Ainda suja. Ainda tem coisas que vão sujar ao longo da caminhada. Mas podemos contar com o sangue de Jesus. Quando andamos na luz, quer dizer que nós confessamos os nossos pecados, e nós temos então a provisão divina para nos limpar. Essa provisão é o sangue de Cristo. O verbo aí que foi traduzido para purificar tem um significado que vai além de perdoar. O significado é tirar a mancha. E o tempo que o verbo está aí no grego, no texto original, quer dizer que é uma ação continuada. Ou seja, enquanto eu vivo e caminho na luz, e às vezes tropeço e peco, aquele sangue que um dia me purificou de uma vez por todas, me livrando da condenação, agora também me purifica de cada pecado que eu cometo todos os dias. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O começo foi pesado, mas esse fim é cheio de graça para nós. À medida que vamos caminhando, à medida que vamos seguindo na nossa caminhada agora na luz, mas às vezes nos sujamos, muitas vezes até, mas o sangue de Jesus que um dia já nos tirou da condenação, agora continua filtrando as impurezas da nossa vida. Louvado seja Deus por tamanha bondade. João está dizendo, meus queridos, que naquela cruz, quem morreu e derramou seu sangue não foi um líder religioso, não foi um mestre cheio de conhecimento, como esses que estavam pregando aqui para aqueles irmãos, mas o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Verbo divino se fez carne, Deus se fez homem. Nenhum ser humano poderia morrer naquela cruz. Ainda que você morresse ali pelos seus pecados, ia ser uma morte em vão, não ia perdoar os seus pecados. Somente Cristo, somente o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, poderia subir naquele madeiro e apagar os pecados que existem na minha vida e na sua vida. E não somente o que nós já cometemos para trás, mas todos os outros que ainda iremos cometer até a volta dele. O perdão de Cristo é completo. Aleluia. O sacrifício dele não serviu apenas para apagar esses pecados que nós já cometemos, mas todos os dias ele é eficaz para nos purificar. Queridos, não é nenhum esforço humano, não é nenhum líder religioso, não é nenhuma mandinga, não é nenhuma campanha, é o sangue de Cristo que nos purifica, é somente o sangue de Jesus que limpa os pecados da nossa vida. Não há outro caminho, não há outro alvejante para nos purificar. E o versículo 9, João nos traz então outra realidade. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Esse versículo, ele é muito conhecido, ele é muito recitado. Você já ouviu, já falou talvez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas lembra que no versículo 8, João disse que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Ao contrário de dizer que não pecamos, o que nós devemos fazer? Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados. Então é isso que nós precisamos fazer, confessar. O verdadeiro crente não é aquele que não peca, mas é aquele que confessa os seus pecados a Deus e recebe o perdão. A condição para o perdão dos pecados é confessar. E nós temos que compreender o que é confessar. Confessar não é apenas dizer o que você fez. A compreensão bíblica de confessar, ela é muito mais profunda. A palavra que aparece aqui originalmente no texto de João é a mesma que no português foi traduzido para homologar. Então o sentido bíblico de confessar é eu concordar. É eu dizer o que foi dito, eu dizer que aquilo que foi dito a meu respeito é verdadeiro. Ou seja, é o mesmo que dizer a mesma coisa. Logo, confessar nossos pecados quer dizer, eu concordo que eu pequei. Mais do que isso, é dizer, eu concordo que eu sou pecador. Não é somente falar, ups, pequei. Opa, cometi uma falha. Não, é olhar para o diagnóstico, para o relatório de Deus sobre a minha vida e dizer para Deus, eu concordo com o Senhor, eu sou tudo isso aí mesmo. Eu dizer mais, mas Deus já faz o relatório completo, né? Ele não vai deixar nada passar em branco. É dizer, sim Senhor, eu sou o pecador condenado. E eu quero agora aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa que é muito importante, que algumas tradições ensinam que esse confessar pecados quer dizer eu chegar diante de um sacerdote, de um líder religioso e falar dos meus pecados, confessar para ele, e aí ele vai me passar alguma lista de algumas coisas que eu preciso fazer para receber esse perdão. Irmãos, isso não está na Bíblia. O que as Escrituras nos ensinam, em alguns casos, é primeiro, todo pecado nosso deve ser confessado a Deus. Ele é sempre o ofendido dos nossos pecados, ponto. E se esse pecado, essa é uma dica para você praticar aí na sua vida, se esse pecado que você cometeu, ficou entre você e Deus, então peça perdão para Deus e está resolvido. Ou no máximo, compartilhe com alguém que vai te ajudar em oração, né? Alguém que vai te ajudar a vencer aquilo, a orar por você. Não vai contar para aquele irmão que vai dizer, gente, eu venho aqui dizer que Davi pecou, mas eu vou falar aqui só para vocês orarem por ele, viu? Não, isso aí não, isso é fofoca mesmo, o nome disso. Não, quem foi? Rapaz, o irmão pecou feio lá na igreja, vou dizer o nome dele aqui, mas para a gente orar por ele. Não. Então compartilhe com alguém de confiança. Se o seu pecado envolve ofender alguém, quando eu falo ofender, atingiu outra pessoa, então o ofendido também precisa ouvir a sua confissão. Então peça perdão a Deus e peça perdão ao ofendido. E numa terceira possibilidade, que é se o seu pecado torna-se público, como foi o caso de Davi, por exemplo, ele era rei, todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido, então faça uma confissão pública. Mas cada caso é um caso. Então confessar os pecados não quer dizer necessariamente você buscar o pastor, o padre, o pai de santo, qualquer coisa que seja, para você confessar e dizer como você errou. Não, isso não está na Bíblia. Analise os casos. Se tem alguém que vai te ajudar, ótimo. Se não, pedir perdão para Deus é o suficiente, mas se envolve outra pessoa, aquele ofendido também precisa receber e ouvir o seu arrependimento, tá bom? Fechei o parênteses. Então só confessar os pecados verdadeiramente, quem quer o perdão. Quem não reconhece que é pecador vai querer perdão para quê? Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu não peço perdão para Deus. Então somente aquele que olha para a sua vida e reconhece, eu realmente sou pecador, esse pede o perdão. Esse quer o perdão. Quem não reconhece,
não tem necessidade de se derramar diante de Deus, mas os que confessam podem ter uma certeza, na verdade duas, de que Ele é fiel e justo para perdoar. Fiel aí quer dizer confiável. Para entendermos isso, a gente precisa compreender o pacto da aliança. Então, ao longo das Escrituras, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que Deus fez alianças, Deus fez pactos com o seu povo. E em toda vez Ele diz assim: se vocês se arrependerem, eu os perdoarei. Se vocês se voltarem para mim, eu me achegarei a vocês. Esse é o pacto, essa é a aliança que Deus tem com o seu povo. Então Deus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a você, Ele não é fiel a mim, porque Deus não me deve nada para ficar com uma dívida aí, uma pendência para resolver a qualquer momento. Deus não é fiel para te abençoar, meus irmãos. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. A sua palavra não tem falha, por isso Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Porque a sua palavra não vai falhar. Ele disse para você: eu vou te perdoar se você se arrepender. Então você confessa, se arrepende, e Ele é fiel para te perdoar. Precisamos compreender e ter confiança que Ele vai perdoar. E essa é uma notícia maravilhosa. Pode pedir perdão, Ele vai te perdoar. Pode pedir perdão, pode se arrepender, Deus vai te perdoar. E Ele também é justo para perdoar os pecados. Ele é fiel para perdoar e Ele é justo para perdoar. O que João tem em mente em dizer isso, sem dúvidas, é a morte de Jesus na cruz. Isso quer dizer que Deus é justo para perdoar, ou seja, Ele fará o que é justo. E o que é justo? É limpar, é purificar de toda iniquidade, porque o preço foi pago, porque a culpa foi assumida por alguém. Não é porque Ele é um juiz injusto e agora Ele vai dizer: não, isso aqui eu vou perdoar, outros não, eu vou fazer vista grossa. Deus não age assim. Ele olha para Cristo na cruz, e esse sangue está sobre as nossas vidas, e então recebemos o perdão de Deus. Ele é justo porque alguém já pagou esse preço, alguém já nos justificou. Ele é fiel porque Ele prometeu, e Ele é justo porque o seu Filho pagou o preço por nós. Agora, quando você falar aí que Ele é fiel e justo, saiba por que Ele é fiel e justo. Fiel e justo para perdoar os pecados. E aí, perdoar quer dizer cancelar uma dívida e pagar ao devedor. Na língua grega, o perdoar quer dizer mandar embora, deixar para trás, cancelar. Quando isso quer dizer, quando tem então na Bíblia perdoar pecados, isso quer dizer que Deus manda o pecado para longe de nós. Lá em Miqueias ele diz o seguinte: eu lançarei nas profundezas do mar. Para Jeremias, no capítulo 31, versículo 34, ele diz: eu perdoarei a iniquidade do meu povo e não lembrarei mais do seu pecado. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Deus que é justo e fiel cancela os nossos pecados, joga na profundeza do mar, apaga como se não tivessem existido. Talvez as pessoas que você ofendeu, você vai ter que conviver com alguma tristeza que aquela pessoa tenha, mas com Deus não é assim. Ele perdoa e deixa de lado, esquece e nos purifica. O versículo continua aí: de toda injustiça. Isso quer dizer que Ele faz do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Deus. Ele purifica, porque Ele remove as manchas do pecado. Outro pensamento de John Stott, ele diz que perdoar pecador é um débito que Deus quita, e purificar da justiça é uma mancha que Ele remove. Perdoar pecador é um débito que Deus quita, e purificar da injustiça é uma mancha que Ele remove. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo que João, combatendo o ensino dos novos mestres que surgiam aí para deturpar as verdades bíblicas, a mensagem evangélica, ele nos mostra a verdadeira luz. A luz está em trazer à tona a verdade.
A luz está em trazer à tona a verdadeira condição pecaminosa do homem. Aqueles propagadores de heresia se consideravam espiritualmente elevados, baseados no seu conhecimento, e faziam disso um discurso, mas as suas práticas eram pecaminosas e eles não tinham comunhão com Deus. E nos dias de hoje a gente também vê líderes midiáticos que propagam um ensino que não diz que o homem é pecador, mas dizem palavras doces, motivacionais, que te envolvem, que te fazem até chorar, até se arrupiar. Mas nós não devemos nos preocupar, irmãos, com a aparência. Nós não devemos nos preocupar com o nosso discurso. O jogo da verdade e da consequência só tem esses dois caminhos: verdade ou consequência. A verdade é a luz do Evangelho, que nos mostra que nós devemos reconhecer que nós pecamos e pedir o perdão de Deus e confiar na sua fidelidade e na sua justiça. Por outro lado, se nós andamos como se nada houvesse de errado, estamos em trevas, distantes de Deus, e fazemos da igreja, da Bíblia e do próprio Deus mentirosos. Deus promete nos perdoar se confessarmos, e isso não é um incentivo para a gente pecar ainda mais, porque Ele vai nos perdoar, não. Se nós agirmos assim, quer dizer que a gente nem entendeu o que é o perdão, a gente nem entendeu a graça, e continuamos dizendo que Deus é mentiroso. Para os crentes, você que está em Cristo Jesus, eu quero te dizer que no nosso caminhar diário requer confissão de pecados, requer arrependimento todos os dias. Não porque nós seremos condenados, não, nós não seremos mais condenados, mas porque o nosso relacionamento com o Pai foi afetado. O pecado na vida de um cristão verdadeiro não condena, não manda mais ele para o inferno, mas estremece o relacionamento dele com o Pai, porque nós já fomos adotados, não vamos deixar de ser filhos. É só você pensar na relação que você tem com seu pai ou com seu filho. Ele pode fazer algo que vai te entristecer, mas você não vai deixar de ser pai dele e ele não vai deixar de ser seu filho, mas o relacionamento fica abalado. Por isso é necessário perdão, por isso é necessário arrependimento todos os dias. E para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, você que ainda não sabe onde você vai passar a eternidade, porque essa vida aqui vai acabar, e se você ainda não sabe onde será a eternidade, se você não sabe onde você estará depois que os seus olhos fecharem aqui nessa vida, nessa história, hoje o Senhor trouxe essa palavra para que você saia das trevas e viva na verdadeira luz. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, é luz para a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés, ela que nos direciona no nosso caminhar, Pai, ela que nos diz onde nós devemos andar. Nos perdoa, Senhor, quando apenas discursamos, quando apenas falamos que temos comunhão contigo, quando apenas dizemos ser crentes, mas quando chegamos em casa, a nossa esposa, o marido, os filhos não reconhecem o crente que eu disse que eu sou na igreja. Me perdoa, Senhor, quando chego no meu trabalho e ajo como se eu não fosse um filho teu, com as práticas das trevas. Perdoa, Senhor, se temos andado dessa maneira. Alinha o nosso discurso, a nossa prática, Senhor, e que muito mais do que aparência e palavras, a nossa essência seja da verdade e da luz, porque o Senhor já abriu os nossos olhos e hoje a gente consegue perceber. Aqueles que estão nas trevas não conseguem enxergar o seu pecado, porque os seus olhos não foram ainda abertos. Ó Deus, obrigado por abrir os nossos olhos. Mas aqueles também que ainda não enxergaram essa verdade, que a luz do Evangelho brilhe nessa vida, Pai, em nome de Jesus. No meio da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, onde formos, meu Deus, que essa luz, a luz da verdade de Deus, entre nos corações e nas mentes, meu Pai. Não pelo que nós falamos, mas
mas principalmente pelo que nós somos. Que a tua luz apareça, Senhor. Teu Filho Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas não porque nós temos uma luz própria, mas porque Deus, que é luz, habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Faz essa luz brilhar, Senhor, em meio a uma terra corrupta, ao mundo devasso, Senhor, promíscuo. Ó Deus, nos faz, Senhor, propagadores dessa luz, repetidores dessa luz, por onde nós andarmos. E aonde há trevas ainda na nossa vida, Senhor, se em algum quarto, em alguma sala, ainda existe escuridão, que a tua luz invada nesse momento, Senhor, trazendo à tona a verdade. Nós confessamos os nossos pecados diante de ti, Senhor. Confessamos que temos falhado todos os dias. E nós te louvamos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oramos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Louvado.